Fala pessoal, tranquilidade? Bom, a gente teve aí mais uma rodada de Liga dos Campeões, a última rodada dessa fase de grupos. E nós tivemos alguns brasileiros ali se destacando, então a gente está aqui para gravar mais um vídeo do nosso Giro Brazuca para ver como é que foi o desempenho dos principais jogadores, potenciais candidatos aí a uma futura convocação para a seleção brasileira, tá certo? Então vamos começar aqui, pessoal, com a atuação do Galeno, né? Jogador aí do Porto, que foi o grande destaque brasileiro dessa rodada. Ele marcou 2 gols e deu uma assistência no jogo do Porto contra a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, tá certo? O Galeno aqui 2 gols, 2 assistências, aliás, aqui segundo o SofaScore. E ele foi aqui, acho que o jogador que melhor pontuou no SofaScore na rodada entre todos os jogadores, né? Então aí uma grande atuação de destaque aqui do Galeno, que também contou com o PP. Uma boa atuação aqui do PP, deu uma assistência nesse jogo. E o Evanilson também foi titular aqui no ataque da equipe do Porto, contribuindo com uma assistência, tá certo? Então, 3 brasileiros aqui na equipe do Porto se destacando nessa grande vitória da equipe, que só não ficou em primeiro lugar nesse grupo, né? O Porto está no mesmo grupo do Barcelona. Só não ficou em primeiro lugar porque perdeu o confronto direto, né? Senão poderia até terminar em primeiro lugar, até porque o Barcelona perdeu o seu jogo nessa última rodada. Bom, e agora vamos falar um pouquinho aqui de outro destaque brasileiro, que foi o Samuel Lino no jogo do Atlético de Madrid contra a equipe da Lazio. O Samuel Lino aí, que vem jogando como um ala pela esquerda na equipe do Atlético, ele contribuiu com 1 gol e uma assistência para o gol do Griezmann. Samuel Lino, que terminou ali ganhando o prêmio de melhor jogador da partida pelos organizadores, né? Então, uma grande atuação do Samuel Lino, que eu acho que está merecendo sim uma convocação para a seleção brasileira. É claro que ele joga ali numa área em que existe uma concorrência muito grande na seleção, mas eu acho aí que ele merecia uma chance, talvez numa próxima convocação ele vai estar presente aí nas futuras listas do Diniz, quem sabe aí para os confrontos, os amistosos contra a Espanha e a Inglaterra. Acho que pode ser uma boa, vale testar esse jogador que já vinha bem no Valência, mas vem fazendo uma temporada realmente muito acima da média. Vai aí o destaque para o Samuel Lino. Bom, passando aqui para o jogo do Newcastle. O Newcastle que jogou contra a equipe do Milan em casa, precisando vencer e torcendo também por um tropeço do Paris Saint-Germain para conseguir passar para as oitavas de final. O que infelizmente não aconteceu. A equipe do Newcastle foi derrotada em casa para a equipe do Milan. Mas a gente teve um destaque aqui. O Joelinton fez um golaço nesse jogo. O gol do Newcastle foi marcado por ele. Depois o Newcastle tomou a virada da equipe do Milan, né? Mas o destaque vai aqui para o Joelinton, que vem sendo constantemente convocado para a seleção brasileira. Não vem sendo sempre titular, né? Alguns jogos só, ele atuou de titular, se eu não me engano, alguns jogos com o Ramon Dias apenas, mas com o Diniz ele não chegou a começar nenhum jogo desde o início até então. Mas é um jogador de destaque aí, que a gente coloca aí nessa lista. Muito bom jogador da equipe do Newcastle, que também teve aqui a atuação do Bruno Guimarães, uma atuação um pouco mais discreta da parte dele, né? Mas sempre muito importante ali do meio de campo da equipe do Newcastle. Bom, chegando aqui agora no jogo do Arsenal, a gente teve a atuação aqui do Gabriel Magalhães, zagueiro que vem sendo titular na seleção brasileira desde que o Diniz assumiu. E achei mais uma partida segura da parte dele. O Gabriel vem atuando de forma constante na equipe do Arsenal, com uma sequência de jogos, com uma atuação positiva da parte dele. E achei o jogo seguro dele. O PSV fez um gol, é claro, mas não vi culpa dele naquele lance. E acho que o Arsenal tá numa crescente muito grande nessa temporada na Liga dos Campeões. Tanto o Gabriel Magalhães quanto o Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli um pouco mais abaixo, né? Mas o Gabriel Jesus e o Magalhães vêm jogando muito bem na Liga dos Campeões nessa temporada. E aqui para encerrar aí, muito bem a equipe do Arsenal classificada para as oitavas de final em primeiro lugar. Vamos agora falar um pouquinho aqui sobre União Berlim e Real Madrid. Real Madrid que está sem 2 jogadores brasileiros por lesão, Vinícius Júnior e o Militão. E aqui a gente teve a presença do Rodrigo que teve uma ótima atuação. Não fez gol nessa partida, né? Mas contribuiu com uma assistência para um dos gols do Roselu. E infernizou ali a parte esquerda da equipe do União Berlim. O Rodrigo acho que vem suprindo muito bem a ausência do Vinícius Júnior, né? O Real Madrid acho que não vem sentindo tanta falta assim do Vinícius Júnior.
porque o Rodrigo vem atuando muito bem, vem dando conta do recado. Então, mais uma grande partida do Rodrigo, que está numa fase muito boa, atuando pela equipe do Real Madrid. Falando um pouquinho agora do jogo do Napoli contra o Braga, o destaque aqui vai pro Natan, né? O Natan brasileiro ali contribuiu com uma assistência nesse jogo, né? O Natan foi o melhor jogador dessa partida aqui pelas notas do SofaScore e contribuiu com uma assistência. Então, mais uma atuação muito boa do Natan, que a gente vem comentando, né? Eu comentei no vídeo passado também sobre ele. É um jogador pra gente observar aí, ele vem atuando pela esquerda ali na equipe do Napoli, é uma posição que a seleção brasileira carece um pouco, né, de grande jogador. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do Carlos Augusto também, que pode atuar por ali. E é uma posição pra gente ficar de olho. Eu acho que o Natan vem numa crescente boa. Se continuar mantendo essas boas atuações, pode vir a pintar aí na seleção brasileira numa convocação futura, com certeza. Certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Inter de Milão. Carlos Augusto atuou como titular, mesmo com a presença do Di Marco ali na equipe titular também, mas o Carlos ele atuou ali como um zagueiro pela esquerda, né? O Carlos a gente sabe que é um lateral um pouco mais defensivo, né? Ele não é um lateral tão ofensivo como os que a gente já acostumou a ter na seleção brasileira. Então, é muito compreensível essa escalação aqui que o Inzaghi colocou o Carlos Augusto, né? Como um zagueiro pela esquerda. E acho também que o Carlos Augusto vem fazendo uma temporada bem feijão com arroz. Ele sempre que entra não é um jogador que compromete, mas também não é um jogador que vai te entregar jogadas maravilhosas, né? Ele não é esse lateral, mas é um jogador que vem justificando sim as suas convocações para a seleção brasileira, até pela carência que tem nessa posição. O Brasil realmente carece hoje de grandes laterais esquerdos, né? Eu acho que o Caio Henrique é o grande nome da lateral esquerda brasileiro hoje, na atualidade. Mas, infelizmente, sofreu uma lesão ali. Não vem atuando pela equipe do Mônaco. Mas é um jogador pra gente ficar de olho. Eu acho que ele tem tudo pra virar titular absoluto na seleção brasileira. Até por ele ser um jogador um pouco mais ofensivo, colabora muito com assistência no campeonato francês. Um jogador realmente que eu vejo com grande potencial aí pra ser o lateral esquerdo da seleção brasileira nesse ciclo pré-Copa de 2026. Legal, vamos falar um pouquinho agora sobre o jogo do Benfica, que contou com um gol do Arthur Cabral, né? Eu comento um pouco do Arthur Cabral, que é um jogador que eu tô de olho ali desde a última temporada, quando ele atuou pela equipe da Fiorentina. E ele é um jogador que nessa temporada, atuando pelo Benfica, ainda não recebeu muitas grandes chances, né? Não vem atuando com muita frequência, apesar de sempre entrar nos jogos, mas ele não vem tendo muitas chances como titular. Nesse jogo ele entrou já nos acréscimos da partida, mas conseguiu contribuir com um gol importante aí para quem sabe ele ganhar uma chance futura, né, nos próximos jogos da equipe do Benfica. Arthur, que é realmente esse centroavante, ele é camisa 9 mesmo, aquele cara que fica mais fixo. Então, se conseguir emplacar aí uma sequência de bons jogos, tem tudo para pintar aí numa próxima convocação da seleção brasileira. Falando um pouco agora de atuações um pouco mais negativas, né? A gente tem o Igor Paixão aqui, jogador do Feyenoord, né? Outro jogador brasileiro que atua ali pelas pontas. Ele é um dos grandes nomes dessa equipe do Feyenoord, né? Equipe holandesa. E nesse jogo em especial ele não foi muito bem, né? Não conseguiu colaborar com gols, com assistências, com participações em gols. E a equipe do Feyenoord acabou derrotada pelo Celtic, né? Então vai uma atuação aí negativa para o Igor Paixão, mas é um jogador que tem potencial pra gente ficar observando aí, porque ele joga mais ali pela esquerda também, então é uma posição para competir com o Rafinha, para competir com o Antony. Não é uma posição que o Brasil tem uma abrangência muito grande de jogadores para a posição, igual tem pela esquerda, né? Então é um jogador pra gente ficar de olho aí, o Igor Paixão. E para finalizar, mais uma atuação negativa do Antony, né? Pela equipe do Manchester United. O Antony, que acho que dá mais de 10 jogos sem conseguir contribuir com assistência, com gols, em participações em gols, né? O Antony realmente vem numa passagem decepcionante pela equipe do Manchester United. Ele que foi muito bem atuando pela Ajax, mas desde que se juntou à equipe do Manchester United não vem conseguindo repetir as grandes atuações, nem de perto. É claro que na equipe do Manchester United ninguém basicamente está conseguindo, nem o Onaná, que foi o melhor goleiro da última Liga dos Campeões, tem decepcionado muito nessa temporada, né? Então o Antony é só mais um nessa barca aí de jogadores que não conseguem demonstrar um bom futebol na equipe do Manchester United. Então é essa avaliação negativa, mas com esse peso da equipe também, né? O Manchester United que ainda conta com a ausência do Casemiro, né? Lesionado ainda. Vamos esperar o retorno do Casemiro para ver como é que ele vai. Eu acho que ele vinha relativamente bem quando estava jogando pela equipe do Manchester.
Mas vamos ver como é que ele vai voltar de lesão. É um jogador que muita gente acha que já deu na seleção, não tem mais espaço para ele. Eu continuo acreditando que ele tem espaço, não sei se como titular, mas o jogador que tem que se provar, né? Quando vai chegar nessa idade, realmente o jogador tem que se provar que ainda é capaz de conseguir ter boas atuações atuando com a camisa da seleção. Beleza? E agora, para encerrar, vamos dar uma olhadinha aqui na seleção dessa rodada da Liga dos Campeões, porque a gente tem a presença de 2 jogadores brasileiros, inclusive o melhor jogador da rodada, segundo o SofaScore aqui, com nota 9.8, Galeno, 2 gols, 2 assistências, realmente foi muito bom, quase uma nota 10 aqui do Galeno, foi o melhor jogador dessa rodada na Liga dos Campeões. E o Samuel Lino foi o segundo melhor jogador da rodada. Então o Brasil contou aí com os 2 melhores jogadores da rodada na seleção da rodada 6, a última rodada da Liga dos Campeões. E tá aí, cara. Acho que é realmente uma temporada em que os brasileiros estão se destacando aí. Toda a rodada praticamente tem jogador brasileiro aqui nos melhores, né? Se eu não me engano, teve uma só que não teve jogador brasileiro. A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Na rodada 5, a gente teve a presença do Gabriel Jesus aqui, entre os melhores, né? Nota 8.7. Na rodada 4, a gente teve novamente o Samuel Lino, né? Já marcando presença. E o Rodrigo aqui, pela equipe do Real Madrid também. Na rodada 3, a gente teve aqui a presença do Evanilson e do Gabriel Jesus, né? Você vê que o Brasil, quando emplaca 1, emplaca 2 também. Na rodada 2, acho que essa foi a única que não teve jogador brasileiro, ó. Sem jogadores brasileiros aqui na rodada 2. E na rodada 1, também não teve jogador brasileiro. Então na primeira e na segunda rodada, sem jogador... Ah, não. Tá aqui o Galeno. Calma. Calma aí, né? Já tava estranhando. O Galeno tá aqui na seleção da primeira rodada da Liga dos Campeões. Então você vê, só na segunda não teve jogador brasileiro, né? Realmente atuações espetaculares do Brasil nessa fase de grupos. Vamos torcer para que se mantenha aí a partir das oitavas de final, que vão começar em fevereiro do ano que vem. Beleza? Então esse foi o vídeo, mais um Giro Brazuca aqui, pessoal. Se tu curtiu o vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí que vão ter sempre as avaliações. Vamos fazer Giro Brazuca sempre que tiver vários jogos assim de destaque dos jogadores brasileiros. Abraço, muito obrigado por assistirem e até uma próxima. Valeu!